Muito bom dia. Vamos lá então, começando o Minuto do Musa nessa terça-feira, onde ontem no final do dia foi apresentado o relatório do arcabouço fiscal, que deverá ser votado a urgência dele hoje na Câmara, ou seja, passando na frente para ir a plenário ainda nessa semana, na quarta-feira. Vieram algumas mudanças em que eu vou detalhar num vídeo maior explicando exclusivamente sobre essas mudanças, mas basicamente foram inseridos alguns gatilhos em que, se o governo não cumprir a sua meta de resultado fiscal no primeiro e no segundo ano, impactaria em alguns fatores, como por exemplo, ele não poderia aumentar as despesas obrigatórias acima da inflação, excetuando Bolsa Família, que esse sim ficaria fora do teto, pagamento do Bolsa Família, e também o aumento do salário mínimo. Sim, representa alguns bilhões. Vamos ver a apresentação às 9 da manhã agora do relator do Cajado, para eu fazer esse vídeo mais detalhado e trazer números nessa realidade toda. E no segundo ano, se mesmo assim não cumprir os resultados fiscais, ele não poderia mais abrir concurso público, estender subsídios fiscais, enfim, de novo, logo traremos mais detalhes, mas foram inseridos alguns gatilhos, mas não a penalidade de crime administrativo como era dentro do teto fiscal, ou seja, ele não pode ser penalizado, o presidente, caso não venha cumprir o resultado. Mas de qualquer maneira, o mercado ontem, entendendo que haveriam alguns gatilhos, acabou tendo um bom dia. O dólar desvalorizou, ou seja, o real valorizou quase a 4,90 ali, mas isso não tem a ver apenas com fatores locais, tem a ver também com fatores externos, porque o dólar vem perdendo valor no mundo como um todo, e também pelo fato dos republicanos e democratas não estarem chegando num acordo e está próximo de 1º de junho, onde eles não poderiam mais honrar as suas obrigações se não ampliar o teto da dívida, que já foi atingido agora em janeiro, e precisa de uma decisão bipartidária entre republicanos e democratas, onde os republicanos querem que os democratas cortem gastos e os democratas não aceitam. As propostas vindas dos democratas não foram aceitas pelos republicanos e isso está emperrado. Mas, de novo, acredito que seguirá para um acordo, afinal de contas, isso prejudicaria os dois partidos e os Estados Unidos, assim como o restante do mundo, segue na trajetória de aumento de dívida, tá? Na China foram anunciados dados importantes de produção industrial, que cresceu mais de 5% no mês de abril, e vendas no varejo, que cresceu mais de 18% anualizado. Porém, os dados vieram bem abaixo do que o mercado esperava, colocando sim ainda mais preocupação no crescimento da China, além dos dados que eu mencionei ontem. Então, há preocupação com a China, que de novo é o maior representante comercial de mais de 150 países no mundo, incluindo o Brasil, de um total de basicamente 200 países que existem, tá? E a Argentina, de novo, já falamos, ela realmente está com as reservas do Banco Central, incluindo os passivos, negativo, em mais ou menos menos 1 bilhão. Eles negam, falando que tem ainda, que isso não está sendo levado em consideração as operações com a China que eles têm, a quantidade de ouro, enfim, mas, de novo, a Argentina quebrou mais uma vez, e isso vem culpa de anos de gastos públicos, anos de gastos estatais ineficientes, em que a Argentina se endivida extremamente, e por isso a gente bate tanto na tecla, porque, de novo, eles estão enfrentando uma inflação de mais de 108% e gastos públicos em excesso levam a um endividamento maior, desvalorização da moeda e inflação, e quem é prejudicado são sempre os mais pobres, tá? Às 9 da manhã tem a apresentação do arcabouço fiscal, vamos acompanhar. Enquanto isso, o PT segue nessa discussão interna, onde o Lula falando que não aceitará divergências internas e que todos do PT deverão aceitar o arcabouço, sob uma possibilidade de responsabilizá-los, essas pessoas que por acaso do PT não estiverem de acordo com o arcabouço, em não serem indicados para ministérios, lembrando que dos 37 ministérios, mais ou menos 10 está na mão do PT. Então, vamos lá, de novo, longe de ser uma solução, a gente ainda virá a trajetória da dívida brasileira crescendo. Vamos entender bem os números antes de falar qualquer detalhe maior. Uma ótima terça-feira para todo mundo.